Fala galera jovem da APAC, seja muito bem-vindo ao podcast Pega a Lição. Isso mesmo, esse podcast que você vai ter agora na sua playlist para todas as sextas-feiras, às 9 horas da noite, você vir e recapitular a sua lição jovem. Nosso objetivo, nosso propósito, revolucionar a sua vida através da comunhão. Mas antes da gente continuar, roda a vinheta. Que bom que você está aqui conosco, então deixa eu te explicar como que vai ser esse projeto. Todas as sextas-feiras, que vão anteceder o sábado, que tem a sua lição, nós vamos ter aqui um podcast especial com convidados de fora da APAC, de dentro da APAC, de vários lugares, e você também pode participar. Como que você faz para participar? Simples, se inscreve nas nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tua tela agora, isso mesmo. Clica em seguir a gente e vem participar desse podcast que todas as semanas vai estar recapitulando, estudando temas extraordinários da lição de escola sabatina jovem. É isso mesmo, o nome é Pega a Lição, Pega a Visão também. Você que vai estar aprendendo, que vai estar estudando, revolucionando a sua vida através da comunhão. Mas deixa eu já te pedir um favor desde agora. Curte esse programa e compartilha com seus amigos. Deixa seu like aí na rede também. Segue a gente aqui no YouTube da Associação Paulista Central e segue a gente também nas redes também, @jovensapac, @Gabriel G. Manuel, e vem junto com a gente para esse programa que vai ser uma bênção para a sua vida. É isso mesmo. E a lição desse trimestre que nós estamos iniciando hoje é a lição sobre a imortalidade da alma. E é por isso que hoje, para iniciar, eu trouxe dois amigos aqui para estarem com a gente, trabalhando esse tema que é tão importante para a juventude. Não sei se você já tem a sua lição, mas se você não tiver ainda, você pode passar aqui na Vida e Saúde Store, aqui na APAC, adquirir a sua lição, porque ela vai fazer diferença na sua vida. Deixa eu te apresentar agora os nossos amigos que estão aqui hoje com a gente. Aqui tenho dois amigos, duas lendas que estudaram comigo, trabalharam comigo, agora estamos aqui juntos nesse podcast também. Deixa eu começar aqui pelos meus amigos, vou começar aqui pelo Jefferson Bispo, meu amigo de longa data também, pastor Jefferson, líder do departamento de evangelismo, que está aqui conosco nessa noite. Uma lenda, como uma você disse, lenda, né? Uma lenda. E o pastor Danilo Terrão aqui também, outra lenda, nosso líder de comunicação. Como é que vocês estão, meninos? Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. E aí, Bispão? É um prazer estar aqui com você, pastor Gabriel, Danilão, pastor Danilo. Feliz sábado a todos os nossos amigos aí, nossos jovens. E estamos animados aqui para participar da primeira lição. Olha só que privilégio. Primeiro programa, galera. Privilégio, estreia, né? privilégio. Primeira lição desse trimestre, que promete ser uma bênção, vai quebrar paradigmas e vai abrir muito a nossa mente em relação a esse assunto. Com certeza. Pastor Danilo. É uma honra, pastor Gabriel. Obrigado pelo convite. Pastor Jefferson, começar aqui ao lado dessa lenda realmente é uma tremenda responsabilidade. Mas eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, Gabriel, e agradecer também a você que está conosco aí, assistindo esse podcast. Compartilha, porque vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus. Amém, amém. Como vocês falaram aqui, essa lição já chegou quebrando paradigmas. Verdade. Esse trimestre não tem 13 lições, tem 14 lições. Então você de casa vai ter 14 oportunidades de estudar a palavra de Deus nas próximas 14 semanas, não é isso? Mas antes da gente começar, tudo bem, meninos, vamos falar um pouquinho do que vocês fazem aqui na APAC. Pastor Jeff, você é responsável pelo evangelismo. Fala pra gente o que envolve o departamento de evangelismo. O evangelismo, ele envolve tudo que a nossa igreja prega e ensina, a essência da nossa missão, da nossa identidade, que tem que vir levar almas aos pés de Jesus, alcançar pessoas. Através do Ministério Jovem, através de todos os departamentos, nós temos aí alcançado a PAC para levar pessoas para Jesus. Que bênção, pastor. Tem um projeto, não tem? Eu acho que é uma igreja em movimento. Como é que é o projeto? Igreja em movimento. Se ainda não chegou na sua igreja, querido jovem, fique sabendo que vai chegar aí. E quando chegar, eu espero contar com o seu apoio, que nada mais é, pastor Gabriel, envolver a igreja no trabalho missionário. Não é apenas o pastor que tem que estar envolvido na missão de levar pessoas para Jesus, mas toda a igreja. Uma igreja em movimento completa, uma igreja né? Plena, né? Que bom, pastor Deus seja louvado pelo projeto. Tenho certeza que a molecada vai estar junto com vocês nesse projeto. Já tem estado, tem né? estado, já tem Graças estado. a Deus, tem apoiado. que bênção. Pastor Danilo Terrão, para quem está em casa e não sabe, toda essa mega estrutura aqui é do Departamento de Comunicação da APAC. Você é o líder desse departamento. Explica para a gente o que o Departamento de Comunicação trabalha, como que ele faz aqui com a comunicação da APAC. A comunicação, ela existe aqui no departamento da igreja, né, da Associação Paulista Central, para justamente comunicar o evangelho
tornar fácil, palatável, tudo que a gente realiza aqui no campo, né? Então, a gente existe para se aproximar da membresia. Então, a gente cria peças de comunicação, a gente cria todos esses projetos que envolvem a comunicação da igreja, está na nossa mão. Então, é uma equipe muito boa que nós temos aqui. Temos um jornalista, temos também o pessoal da social media, temos designer, temos aqui a produção, né, que está sempre conduzindo tudo. Então, eu acho que mais para frente pode até citar o nome deles, mas é um time muito legal e a gente está aqui para somar, para ajudar. Obrigado, pastor Danilo, e obrigado pela estrutura. Você que tem trabalhado aqui com a sua equipe para a gente estar aqui, né? Uma bênção, muito obrigado. Mas tem um outro departamento também. Aliás, a gente está aqui agora no dia 30 de setembro, hoje o programa, né? Estamos aqui dia 30 de setembro. E dia 6 de novembro, se não me falha a memória, teremos uma formatura desse departamento. Fala um pouquinho da Universidade Missional para a galera que está em casa. A Universidade Missional é uma grande bênção da PAC, né? É um projeto único da nossa associação. Podemos dizer que a PAC é a única instituição da igreja que tem uma universidade corporativa, ou seja, para abençoar, para atender os irmãos, para ajudá-los a continuar crescendo, né? Então, a gente tem três grandes baluartes, né? Nós temos a Escola da Andrews, que são cursos que têm a chancela, a certificação da Universidade de Andrews, lá dos Estados Unidos. Temos também a formação em ministérios, que é uma série de cursos EAD para que o membro da igreja possa se especializar na sua área. Que legal. E temos também o curso de nova criatura, que é para os nossos irmãos recém-batizados, recém-conversos, terem ali um estudo mais aprofundado da palavra de Deus. Então, no dia 6 de novembro, pastor Gabriel, nós vamos ter uma formatura desses cursos todos, né, que eu acabei de citar aqui, lá no NASP. Isso é uma grande bênção. Eu já convido você que está aí matriculado nesses cursos para estar conosco lá, que vai ser uma grande bênção. Que maravilha, realmente a Universidade Missional tem sido uma grande bênção para o nosso campo. Sem e dúvida. tenho certeza que nossos jovens também estão inscritos ali. Vai ter uma grande investidura aí dos nossos líderes jovens que participaram da Universidade Missional. Que e tem bênção. sido uma grande bênção. Mas, meninos, o povo veio aqui para a gente poder estudar a lição, né? Gostei Então, do meninos, viu, pastor Jefferson? Eu me sinto muito bem quando fala assim comigo. Eu fico feliz da vida. pastor Danilo, já que você está feliz, faz a nossa oração inicial, por favor. Vamos orar, então. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui nesse momento, estudando a Tua Palavra, que o Teu Espírito fale no nosso coração, a nossa mente, nos impressione para que possamos aplicar em nossa vida essas verdades e ensinar ao mundo. Abençoe este nosso programa, abençoe o pastor Gabriel na condução deste evento. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Galera, imortalidade da alma. Vocês já tiveram medo de fantasma em algum momento da vida de vocês? Eu acho que quando criança, né? Quem nunca teve, né? Tinha aquele ditado que dizia assim, olha, o fulano de tal vai vir puxar seu pé à noite. E, sinceramente, eu tinha medo desse negócio aí, viu, pastor Danilo? Eu também tinha, cara. Eu cresci no interior de São Paulo, né, em um sítio, e a gente morava, assim, perto do meio do mato, cara. E, às vezes, a gente acordava à noite, assim, meio de madrugada, e olhava ali, cara, e o medo de aparecer do nada ali uma alma penada. A gente aprendeu desde Molequinho, cedo, né, cara? A lidar com expressões como essa alma penada, né? O fantasma. A gente que já é jovem... Assombração, né? Zumbi. E a gente cresceu vendo alguns filmes. A cultura popular fala muito sobre isso, né? Sim. A mais recente, acho que foi aquele filme Soul, né? Que trata, é uma animação da Disney Pixar e trata ali de um camarada que o seu corpo se separa de sua alma. Ele morre, né? Sim. E aí ele vai para um plano astral ali, ele conhece como que é o projeto de vida antes da vida existir, né? Olha só, de vida antes da vida existir. Acho que, na verdade, assim, a mídia tem utilizado muito do espiritualismo hoje. Sim. Para propagar essas mensagens, né? Da vida após a morte, de fantasma, da alma fora do corpo. Quase todos os filmes, séries, têm alguma ideia embutida nisso daí. E eu acho que por isso que essa lição, pastor Gabriel e pastor Danilo, ela vem assim no momento muito oportuno na qual nós estamos vivendo, nos finais dos tempos, né? Sim. Onde essa ideia seria bem mais forte, bem mais Sim. presente. Até porque no conceito popular, as pessoas creem mais no que a mídia fala do que no que a Bíblia fala, né? Verdade. A Bíblia parece algo muito assim, não. Quando você fala para as pessoas, mas não é desse jeito, não, você tá louco. Todo mundo prega assim, todo mundo acredita nisso. E a gente encontra, como você falou, pastor, o mundo, vamos dizer assim, o mundo das igrejas, o mundo cristão, de uma forma geral, pode ter uma divergência de crença uma ou outra, mas a imortalidade é quase o senso comum. Sim. Exatamente. Nós estamos quase sozinhos nessa doutrina que diz respeito à imortalidade da alma, de não acreditar, né? Uhum. De não acreditar que a alma ela é imortal. Nós somos quase o grupo protestante que acredita sozinhos nessa questão. Se você olhar para o cristianismo como um todo, você tem
essa doutrina como sendo a base, inclusive. Exatamente. Né? Sim, As pessoas acreditam exatamente. que morreu, se foi uma boa pessoa, já foi para o céu, ou então se foi mal, foi para o inferno. Então, existe toda essa questão de morrer e continuar vivo de alguma forma em algum outro plano. Né? Então, Sim. como você disse aí, nas redes sociais, a gente vê muito disso, né? na mídia, a gente vê nos filmes, nas séries. É uma cultura que chama atenção, é um assunto que chama atenção. Né? Então, a gente tem as maiores séries de sucesso, os maiores filmes tratam Sim, disso. sim. Eu me lembro na década de final de 80, começo de 90, aquele filme Ghost, né? Já não é mais tão Outro- menino, né? Pois é, por isso que eu fico feliz quando me chamam de menino. Mas esse filme, ele fez muitíssimo sucesso. Sim, sim. Muito sucesso, né? E a gente, toda vez que toca música, as pessoas se lembram desse filme aí. Sim, Né? a música é lendária, né? Ficou gravada aí na memória das Mas pessoas aí. esse filme, ele mostra claramente, assim, um conceito Sim. que as pessoas acreditam, né? Que a pessoa morre, ainda tem que resolver algumas coisas. Então, a alma dela fica trilhando por aí. Então, a gente vê The Walking Dead, enfim, vários outros aí, Muitos, filmes né? e séries Muitos. que tratam Não desses só assuntos. antigos, né? Mas recentes também, muitos. Né? Sim, parece que o tema da vida após a morte é algo que rende muitos assuntos, né? Mas acho que pra gente entender isso na base, a gente precisa voltar pra Bíblia, né, galera? Sem dúvida. Então sem vamos ali, vamos pegar nossas Bíblias ali no livro de Gênesis, a gente vai perceber agora que Deus, ele criou o ser humano. E a lição dessa semana, ela vem tratando exatamente disso. Da queda, né? Da queda, o que aconteceu na queda ali, né? Pra gente poder entender, assim, o que é a morte. Então, a morte é fruto do quê? E assim, a gente encontra ali em Gênesis, você vai encontrar ali em Gênesis 3, na verdade, quando a serpente vem se aproximando de Eva. Mas só para a galera contextualizar, todo mundo sabe que o jardim foi criado lá em 6 dias, Deus criou Adão e Eva. E tinha uma regra só, né, pessoal? Não come do fruto, né? Às vezes, nas minhas pregações, eu digo pro pessoal que eu imagino que Deus até apresentou o jardim para Adão e Eva. Falou assim, cara, aqui tá todas as verduras, aqui tá todas as leguminosas, aqui estão todas as hortaliças, os grãos estão aqui, tem uma fonte de água ali, outra aqui, vocês podem comer de tudo, mas da árvore que tá lá no meio não come não. E se vocês eram curiosos quando eram pequenos? Sim. Você não ia perguntar para Deus assim, mas calma aí. Por que eu não posso comer do fruto, né? Calma aí, eu posso comer de tudo mesmo? Pode, mas do fruto lá tá mais interessante. Tá? E é veneno. O que tá acontecendo ali, né? E aí surge aquela regra, né? Desobediência a Deus traz a morte. Que era, se você comesse do fruto, você ia morrer. E a cena que a gente vai ler, meninos, eu vou ler aqui, capítulo de Gênesis, versículo 3, é exatamente a cena que Eva está se aproximando da árvore. E eu queria saber de vocês o que aconteceu nessa cena aqui. Diz assim, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A cena segue, a serpente mente, e o que acontece? Eva come do fruto, e aí? O que desencadeou ali, pessoal? O que tinha de tão ruim nesse fruto? Essa pergunta é tão fácil que eu vou deixar aqui. Acho que não era só uma questão de teste ali, né? Que Deus estava fazendo com Adão e Eva, mas a questão de quem é que tinha autoridade sobre a vida deles, né? De quem tinha a última palavra, né? Eu li uma frase bem legal recentemente num livro do famoso escritor Tim Keller. Ele diz assim, Eva não simplesmente foi até a árvore e falou assim, não, eu quero destruir a minha vida e a vida de todo mundo agora, nesse momento. Não foi esse o pensamento. Até porque tem uma fila de gente querendo bater nela no céu já. Esse não foi o pensamento dela. Sim. Ele diz assim que ela só pensou numa coisa, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. E se a gente for parar para pensar nisso, né, é muito sério, né, porque ela pensou que a felicidade dela não dependia exclusivamente da autoridade de Deus, da ordem de Deus, do mandamento de Deus, do relacionamento com Deus. Então é muito mais do que um teste, imagino ali. Era a autoridade mesmo da vida dela, quem tinha a preeminência. Né? E esse sentimento ele é muito presente ainda na vida de todos nós, né? Às vezes o ser humano ele quer viver a felicidade além das 4 linhas, digamos assim, do que Deus pede, né? E aí é que é onde a gente quebra a cara. Sim. Né? Foi o que aconteceu. Então a gente tem ali uma ordem clara, uma questão de obediência e o inimigo de Deus, né, são argumentos. Né? Deus tem o seu argumento, o inimigo vem com os seus argumentos. E até hoje é assim. E a gente vê claramente ali que quando ela toma a decisão, ela, na busca da felicidade, ela quebra
esse laço com Deus, né? E não contente apenas em ter quebrado o laço e desobedecido, ela leva para o seu Se esposo. torna uma tentadora, né? E aí então ele, né, participa. Ele participa do fruto ali, e ali todos ficam condenados à morte. Acho que é a primeira vez no contexto universal que a morte surge, porque aqui é o registro do primeiro pecado. Sim, Então, até então, não se sabia ainda, ninguém havia morrido. sim. Porque apesar da contenda no céu, ninguém havia morrido. Então, a primeira condenação à morte foi essa mordida no fruto, é isso? Exatamente. E aí o autor diz que a única segurança está na palavra de Deus. E aí dentro desse comentário, pastor Gabriel, a lição ela diz que o diabo ele usou 5 métodos para enganar Eva e que utiliza ainda hoje. Primeiro, ele realizou um falso milagre, Sim. ao utilizar a serpente como um agente ali de comunicação dele. A serpente não falava, né? A serpente não tinha essa capacidade, né? E o diabo utilizou esse método. Depois, ele acaba distorcendo a palavra. Depois, ele cita a palavra. Depois, ele faz com que Eva seja guiada pelos sentidos e depois Eva se torne uma tentadora. Exatamente o que você comentou, pastor Danilo. E se a gente for para pensar, hoje, no mundo do espiritualismo, né, esses 5 métodos, 5 passos, eles são seguidos até hoje. Falsos milagres e vão ser seguidos até o final do tempo. Os falsos milagres atraem, né, a galera, Exatamente. todo mundo vem ali, né, é Exatamente. atraído pelo falso milagre. E se a gente parar para pensar, a primeira sessão mediúnica foi lá. Aconteceu né? aqui, né? Foi aqui no Éden ali, quando a serpente foi usada como instrumento dele, né? É interessante esses insights aí que a lição traz pra gente. E a lição, quando mostra esses 5 passos ali, pessoal, ela mostra uma degradação que vem surgindo como uma escada que você está descendo, né? Sim, você é atraído sim. pelo falso milagre, daqui a pouco a palavra é usada, mas é distorcida. Depois ele cita. Depois ele cita, você sente, depois você é um tentador já. Você já foi infectado, agora você está infectando. E veja só, né? No mundo hoje onde as pessoas elas são mais guiadas pelos sentidos, pelo que vê, pelo que pode tocar, né? Sim. Pelo que pode ouvir. As pessoas são mais guiadas pelos sentidos, gostam muito dos milagres. Sim. Aqui é um prato cheio para os finais dos tempos. Sim. O sobrenatural chama a atenção da Exatamente. gente, né? Sim. Porque dá medo. E a adrenalina sobe, é uma reação em cadeia que ocorre na gente. A gente vê algo que é fora do comum. Né? E o que prende as pessoas, essa busca sobrenatural, inclusive voltando nessa questão da mídia, né? Essa busca sobrenatural é que dá audiência. Quando o camarada cria lá uma série, por exemplo, como Lúcifer, né? Essa Sim. série aí foi tremendamente assistida e tal. Uma série que trata de assunto sobrenatural. Sandman, agora, que saiu aí na Netflix. Sobrenatural. Então, esses assuntos atraem, chamam a atenção. Então, aquela tática dele, né, ela persiste. Ele ainda continua usando essa estratégia para disseminar falácias, né, mentiras. Sim. E agora eu queria chamar a atenção para uma coisa aqui. A gente já falou até aqui, né? Eva não confiou diretamente na palavra de Deus. E hoje nós somos tendenciosos a confiar mais nos nossos sentidos e na nossa vontade do que na palavra de Deus, porque é um livro que às vezes nós julgamos que é um livro que está ali, eu tenho que abrir, tenho que ler, às vezes parece que eu não estou entendendo, às vezes parece que é frio. E eu pergunto para vocês agora, qual a importância hoje para a molecada que está nos ouvindo de entender que confiar na palavra de Deus é o que pode guiá-lo na direção do céu? Eu acredito que em toda a história, mas especialmente nesse tempo, a nossa única segurança está na palavra de Deus. A palavra de Deus ela não é relativa, ela é o absoluto para a nossa vida. E eu gostei muito de uma frase aqui da lição, na parte de quarta-feira, que diz assim: não devemos ser guiados, o cristão não deve andar pelos sentidos, mas sim pelo princípio. Eu achei legal essa frase foi muito impactante. Eu achei legal essa frase. Foi muito impactante. Nós não somos guiados pelos nossos sentidos, nós somos guiados pelo princípio. E onde é que está o princípio? Está na palavra. Então, para o jovem que está nos ouvindo, eu sei que isso aqui é um clichê, né? Isso aqui já é repetido, acho que em todos os cultos, todo mundo fala isso, leia a Bíblia, estuda a Bíblia, estude a palavra. O problema é que o diabo está usando a Bíblia também, e ele está distorcendo a Bíblia, ele está citando a Bíblia. Sim. Então, se a gente não estiver seguro na palavra, estudando a palavra, realmente nós seremos presas fáceis e seremos enganados. E a gente vive num momento da história em que, como o pastor já falou aqui, tudo é relativo, né? Vivemos em um momento na era da pós-verdade. Viver na era da pós-verdade é isso, cada um tem sua própria verdade. Cada um tem seu caminho, né? Exatamente. Então, se você crê em uma coisa, eu não sou... não é meu papel dizer para você se está certo ou errado na sociedade pós-moderna, etc. Mas a Bíblia, Jesus já falou, né?
Conhecereis a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, você foi muito bem nessa questão, pastor Jefferson, porque a palavra ela é absoluta. Sim. Então, a gente vive num mundo hoje em que nós somos tentados a não crer que a Bíblia é Absoluta. algo absoluto, ou seja, que ela é realmente algo sobrenatural. A Bíblia é um livro escrito por homens, etc., que as pessoas usam esse argumento para dizer que a Bíblia não tem mais o seu valor como tinha no seu passado. Mas a gente não pode esquecer que a palavra de Deus ela é imutável, né? Ela perdura. Sim, tem um detalhe interessante que você falou aí, pastor, que sempre fica na minha mente. Eu ligo 3 versículos. Você falou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Aí Jesus vem, complementa e fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é a Bíblia, mas a Bíblia nos leva para Cristo, que é a verdade absoluta, e Cristo nos ordena a voltar para a Bíblia. Então é um círculo. Exatamente. A gente fica preso ali a esse ciclo. Aí tem mais um texto que se enquadra aqui, né? Onde Jesus fala com os fariseus, né? Vocês examinam as escrituras, porque julgam ter nela a vida eterna, e elas testificam ao meu respeito. De mim. Então, você quer conhecer Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, então tem que ir para onde? Para as escrituras. Você tem que ir para a Bíblia. Não tem o que fazer. Isso é fantástico, É a né? palavra. E aqui tem um detalhe, me surgiu um pensamento aqui, vamos ver o que vocês acham. Eva, antes de substituir a vontade de Deus pela vontade dela, ela não tinha morte, não tinha dor, não tinha sofrimento, não tinha nenhuma lágrima, não tinha nada de ruim na vida dela. Estava perfeito. Ela era livre. Mas ela entrou no engano do inimigo, achando que fazer a vontade dela traria liberdade. Ia torná-la uma semideus, né? Exatamente. E aí ela fez a vontade dela, e aí ela se submeteu ao inimigo. Vamos pensar aqui num conceito. O que vocês acham? Toda liberdade é baseada em submissão? Porque ou você se baseia na submissão a Deus e você é livre pela vontade de Deus, ou você se submete a você mesmo e ao mundo, e você não vai ter a liberdade de Deus, mas vai ser livre no pecado, vivendo no pecado, vai ser preso de alguma maneira. Vai ter alguma submissão, não vai ser assim? Sem dúvida. Acho que a nossa liberdade, ela não é liberdade. A nossa liberdade, ela é destituída do princípio, né? E aí se torna libertinagem, né? E a lição vai comentar muito disso, né? Sim. A liberdade que Deus nos dá, dentro dos princípios, dos parâmetros que Deus coloca, é a única maneira de nós sermos felizes. Sim. E aí que eu achei muito interessante mesmo na parte de terça-feira, que a lição comenta que uma das doutrinas da imortalidade da alma tem que ver com a pós-verdade, com o relativismo. Hoje a gente vive num mundo onde ninguém pode dizer o que é certo e errado para cada pessoa, né? Não. Isso é uma ideia do espiritualismo. Olha só que coisa. A gente acha assim, beleza, eu não acredito que existe vida após a morte, isso não afeta nada em minha vida aqui. Não, calma aí. Essa ideia, essa verdade, essa doutrina, né, de que não existe verdade absoluta, de que cada um é o seu próprio padrão de verdade, essa é uma doutrina do espiritualismo. E aí a lição, ela vai citar aqui um texto até um pouco longo, vou pedir a sua paciência aí para o pessoal que está ouvindo. Imagina. Do Espírito de Profecia da Educação, livro Educação, na página 161. Olha só o que diz. O espiritualismo afirma que os homens são semideuses. Estava comentando agora isso aqui, pastor Gabriel, que Eva achou que ela ia entrar num outro patamar que e ela tudo mais. Sou igual a Deus. Sou igual a Deus e tudo mais. Não decaídos, que cada mente julgará a si mesma. Que o verdadeiro conhecimento coloca os homens acima de qualquer lei, que todos os pecados cometidos são inocentes, pois o que quer que seja está certo, e Deus não condena. Representa os mais vis dos seres humanos como estando no céu, e grandemente exaltados ali. Assim ele declara a todos, não importa o que façam, vivam como desejar, no fim, todos irão para o céu. Multidões estão sendo levadas a entender que o desejo é a lei mais elevada e que a libertinagem é a liberdade que o homem é responsável apenas perante ele mesmo. Olha quanto que isso aqui é sério. A gente acha que é só uma doutrina. Eu não acredito. Um simples erro, né? Não, eu não acredito que a alma... Eu não acredito no negócio de alma. Isso aqui foi na minha infância, quando a gente via... Mas não, está dizendo que esse mundo de pós-verdade, onde não existe absolutos, ele é apenas um ramo do espiritualismo, onde cada pessoa é seu semideus, onde cada pessoa é seu padrão. E isso é muito sério, porque vamos falar sobre pós-verdade. Se a gente quer que a verdade absoluta, a pós-verdade... Já é um conceito errado, né? Exatamente. Só no título já demonstra um desprezo, né? É uma janela né? que se abre, que favorece a propagação da mentira. Sem dúvida. Entendeu? E essa é uma grande mentira, talvez a maior de todas as mentiras já contadas, né? Que é essa que certamente não morrerás.
né? Sim. Essa é a primeira mentira contada e ela perdura já há milhares de anos. E o ser humano tem vivido com esse contexto, né, com esse conceito. E outra coisa que você perguntou ali sobre essa questão, pastor Gabriel, é do que o diabo falou para Eva, né? E o que ela sentiu, o que ela esperava daquela falácia dele, né? O inimigo de Deus, ele não tem nada de novo a oferecer para a gente. Nada de novo. Quando ele diz lá, né, ó, você vai comer do fruto e você vai ser como Deus. Ela se esqueceu do mais importante, né? Se a gente volta um pouquinho no capítulo 1 lá, quando Deus cria o ser humano, né, Adão e Eva, ele cria a sua imagem e Semelhança. né? Então, ela cai numa tentação, uma falácia de querer algo que ela já tinha. Ela já tinha conceitos assim, que Deus a criou como imagem e semelhança dele. Então, ela vai em busca de algo que ela não precisa. E o diabo, ele faz isso conosco. Ele nos oferece o que nós não precisamos. E muitas vezes que nós já temos, né? Então, ele é terrível. E nesse mundo de pós-verdade, né, onde é fácil propagar a mentira, ele ganha muito terreno. Então, nós temos que cuidar, porque como cristãos, nós temos que ser baluartes da verdade, levantar a palavra de Deus sempre, porque ela será para sempre a verdade. Eu vou abrir um parênteses aqui, pastor, que é muito curioso, né? Parece ser que Eva, ela não conseguiu nem olhar tudo que ela tinha e ela começou a vislumbrar algo que ela nem sabia como era. Quer dizer, ela não reconheceu, como você muito bem colocou, ela já tinha semelhança a Deus, ela não olhou para o jardim, não olhou para a sua vida eterna, não olhou para tudo que ela tinha ali, ela não olhou para a paz, para a perfeição, para nada disso. Simplesmente ela olhou para dentro de si e para o desejo que lhe foi implantado pela palavra de Satanás. E logo esse desejo levou a uma dependência. Você acha que os jovens passam muito por isso hoje? Os jovens, às vezes, nós não olhamos para o que temos, para as bênçãos que Deus já nos concedeu, para a família que está montada, para toda a vida que está sendo levada ali com bênçãos, com paz, com um monte de coisa, e ele começa a desejar coisas que o diabo está oferecendo para ele sem saber das consequências. Nós, como jovens, passamos por isso, sim. Não, claro. Você acha que os jovens... Nós, como jovens... Eu acho, Gabriel, pastor Danilo, pastor Gabriel, eu acho que o inimigo ele só tem se aprimorado ao longo do tempo na maneira de tentar o jovem e todos os seres humanos. E os métodos são os mesmos. Ele continua utilizando-se de falsos milagres, distorção da palavra, citando a palavra, levando as pessoas a serem guiadas pelos desejos e pelos sentidos e depois tornando essas pessoas tentadoras. Sim. E aí me lembrei de uma história que, pasmem vocês vão dar risada, né? Um jovem me procurou, disse que estava apaixonado por uma mulher. Sim. Que havia achado a mulher da sua vida. Olha, pastor, demorou, eu achei a mulher da minha vida. Ela é bonita, ela é cristã, ela é independente, tem o seu emprego e tudo mais. Pastor, eu sempre orei a Deus por uma mulher assim. Tá tudo certo, pastor. Só tem um problema, pastor. Ela é casada. Mas eu tenho certeza, pastor, que foi Deus que me mandou essa mulher. Você percebe aqui? Você percebe aqui, citando a palavra, usando muitas vezes a distorção do pensamento para comprovar justificar um desejo dele, ser guiado pelos desejos. Então, eu acho que isso que você perguntou, pastor Gabriel, eu acho que acontece ainda muito hoje com os nossos jovens. E você, jovem, pega a lição, já que é o tema. Pega a lição. Pega a lição. Você não pode ser guiado pelo desejo. Você tem que estudar a palavra, para quando o diabo citar a palavra de maneira distorcida, você saber qual é a verdade, porque senão seremos todos enganados. Então, realmente, se basear na palavra é a nossa única fonte segura, né? É um escudo. É um escudo, A né? palavra é um escudo. Não, e tem gente que fala assim, pastor, você contou a história, eu estava me lembrando, tem gente que chega assim e fala assim, mas pastor, meu coração tá me dizendo, eu tô sentindo, tá aqui dentro. E aí, a gente pode confiar no nosso coração, pessoal? Jeremias 17, verso 9, né? Enganoso é o coração do ser humano e desesperadamente corrupto. A gente não pode acreditar no que a gente sente, né? Por isso que é importante a gente sempre buscar a palavra para ela nos guiar, né? A lição de quinta-feira tem uma frase extraordinária, né? Que fala assim, ó, quando Satanás desvia as pessoas da palavra de Deus, ele as separa de Jesus. Eu ia fazer exatamente essa pergunta agora para vocês. Qual foi a pior consequência do pecado de Eva? O que aconteceu entre a raça humana e Deus? Eu acho que essa foi a pior consequência. A gente tende a olhar para as dores do parto, né? Para o trabalho exaustivo e cansativo, o suor do teu rosto comerás o teu pão,
Mas isso é só sintomas, né? A pior gravidade, podemos assim dizer, né, do pecado foi a separação entre Deus e o homem. E o quanto que isso custou, né? E o quanto que isso custou para haver uma reconciliação, né? Justamente, porque a morte é a separação de Deus. A morte, que é o salário do pecado, a recompensa do pecado, é a morte eterna, né? Sim, Esse era o preço que Adão e Eva teriam que pagar ali. Sim. sim. Né? Morreu, desobedeceu, é morte. Morte morte. eterna. Esse Sim. é o preço que tem que ser pago. Né? Como o pastor Gerson falou aqui, o preço é altíssimo. E aí Cristo vem e paga esse preço. Né? Então, a lição não comentou muito sobre isso, mas quando acontece a queda, né? Adão e Eva tinham que pagar esse preço. E deveria até ser imediato, né? Por que não? Porque desobedeceram e aí teriam que pagar o preço. Mas eles não pagam com a própria vida. Né? Aí vem a questão lá de Gênesis 3, verso 19, verso 20, onde Deus mesmo oferece, né, o sacrifício ali. Ou seja, alguém pagou o preço no lugar deles. Sim. Essa ideia de substituição, que Jesus ele faria isso por nós, né, fez na cruz do Calvário. Então, quando a gente olha para essa história, ela é triste no contexto de que, poxa vida, veio a queda, né? Sim. Veio a queda, veio os sintomas das dores, etc. Mas Deus ele providenciou, né, para a gente uma solução para o pecado, uma solução para a morte. Eu quero trazer uma outra pimentinha para esse assunto, para vocês discutirem, para a gente discutir aqui também. Vou tomar uma água, então. Porque a lição traz um pensamento fantástico. Ela coloca assim: muitos de nós, assim como Adão e Eva, são mais preocupados com as consequências do pecado do que com o ato pecaminoso em si. Verdade. Então, o medo não é de ofender Deus ou de desobedecer a Deus, mas é do que essas consequências vão trazer para a gente. Como é que a juventude pode lidar com isso? Qual deveria ser a preocupação real da juventude hoje? O medo da consequência é um remorso, né? O arrependimento verdadeiro, ele faz a pessoa pensar o seguinte: olha, eu não vou cometer o pecado porque ele me afasta de Deus. Mas quando eu penso assim, não, mas não vou cometer porque a consequência ali e tal, já é uma questão de remorso. Né? É uma historinha rápida aqui. Imagine que uma vez um rapaz estava traindo sua esposa e andando de mãos dadas com a sua amante na rua. E do outro lado da rua ele vê a irmã da sua esposa. E aí então ele solta da mão, né? E aquele pensamento: será que ela viu? Será que ela não viu? Misericórdia, né? Eu vou para casa. Ele chega na casa dele, ele vai no quarto, se fecha e aí ele faz uma oração. E a oração dele é assim: Senhor, hoje a minha cunhada me viu, possivelmente, com a minha amante. E, Senhor, por favor, eu tenho medo das consequências, então faça que ela caia, bata a cabeça e se esqueça do que ela viu. Meu Deus do céu. Essa é uma oração de alguém que se arrependeu dos seus pecados? Não, né? Alguém que está com medo da consequência. Então, o medo da consequência, ele não é uma solução, né? A gente tem que viver nossa vida sem temer o que nós vamos fazer, porque a consequência é dolorosa, etc. Devemos viver nossa vida pautado na palavra, porque assim nós não vamos nos arranhar com o pecado e com as consequências que ele oferece para nós. Eu me lembro de uma história da Bíblia, né? Talvez uma história que seja padrão para essa questão do medo da consequência e não o medo de magoar a Deus, né? Quando José ele é tentado lá no Egito, né? Diante da esposa de Potifar, veja o argumento que ele utiliza, né? Ele não diz assim: olha, não vou me deitar com você porque vai que alguém pega a gente aqui e aí vai ficar ruim. Não vou me deitar com você porque senão eu vou perder aqui meu emprego, eu vou perder aqui a condição de mordomo-chefe aqui. Não, José olha para ela e fala assim: não vou me deitar com você. Como poderia eu cometer tamanho pecado contra o meu Deus? E então ele diz: contra o meu Senhor. Então, a preocupação de José era magoar a Deus. E eu acho que para todo jovem, para todas as pessoas, né, não só os jovens, mas já que a gente está falando diretamente para eles aqui nesse momento, a sua preocupação, quando tentado diante do pecado, a ceder, a fazer algo que você sabe conscientemente que não está de acordo com a palavra de Deus, a sua preocupação tem que ser em magoar Jesus, em pensar como Jesus vai se sentir se você fizer isso. Porque o pecado nos separa de Deus. Né? Exatamente. É o que a lição está dizendo aqui. Quando Satanás ele nos quer longe de Jesus, ele nos afasta da palavra. E longe da palavra, a gente vai viver uma vida sem medo dessas consequências, uma vida libertina. Sabe que uma das doutrinas, uma das consequências de acreditar no espiritualismo, na imortalidade da alma, além da pós-verdade, que a gente já mencionou, é essa ideia de que você pode viver pecando.
Porque a matéria é mal, o corpo é mal. Uau, é verdade. Você vai viver, você vai ter consciência após a morte, independente desse corpo ou não. Então, Você meu tem amigo, chance depois, né? exatamente. Isso é uma filosofia grega, né? Maniqueísmo, que Sim. pregava já isso daí, de que o corpo é Platão, mal, o espírito... Sócrates Exatamente, ali, o né? espírito é bom e tal. Então, olha só como isso aqui é sério. A gente diz assim, não, eu não acredito na imortalidade da alma. Pô, mas você está vivendo pecando. Sim. O pecado é algo rotineiro na sua vida. Então, de certa forma, você apenas está reproduzindo uma mentalidade espiritualista que estamos vivendo hoje, de viver o pecado, de curtir o mundo. Não é esse o jargão do mundo de hoje, né? Vamos Sim. curtir a vida, o que importa é curtir. Sim. Eu não sei quanto tempo eu vou viver aqui, não, eu tenho que aproveitar, e não sei o quê, depois a terra vai comer a gente e tal. Quantas vezes eu ouço as pessoas falando isso? E isso é uma ramificação do espiritualismo. Essa dicotomia que rege a vida é muito perigosa, né? Porque o indivíduo faz tudo, não, mas é meu prazer, eu vou fazer isso aqui, não se importa com nada. E aí, como o corpo é mau, então eu faço as coisas lá, é tudo Importa, né? certo. No final das contas, eu vou ter vida, né? Exato, porque a religião ela é espiritual. Então, eu faço o que eu faço durante a semana, e aí no fim de semana eu vou lá na igreja, faço a minha oração, eu oro, e eu leio a Bíblia lá, ouço o sermão do pastor, e recarreguei minhas baterias espirituais, posso voltar a viver minha vida. Essa dicotomia não existe, né? Não tem como, né? Biblicamente, o ser humano é um ser integral. Sim. Não tem essa dicotomia. Então, é realmente uma grande falácia que perdura, né? Perdura por tempos, né? E a gente vem falando das sensações, vocês falaram aí das duas vidas. É interessante que muitos dos jovens vão durante a semana, vivem os seus prazeres, vivem baseados em suas sensações, aí vão para a igreja, tem aquele momento de músicas, de louvores, de um monte de coisa, altar. tem do altar, tem aquela sensação emocional de que encontrei Deus, estou sentindo choro. Deus, chorei, saí dali, não, pronto, o suficiente, já foi minha parte aqui eu me limpei de tudo, mas eu não tenho um relacionamento baseado na palavra, não tenho um relacionamento de oração, não tenho um relacionamento de dependência, o efeito daquilo ali passa de maneira rápida, é um foguinho na palha ali, quando acaba, você volta de novo para sua vida normal e corriqueira ali, né? Então, o engano, ele não chega na gente de forma feia, ele chega de forma bonita, Sim. atraente. Durante a semana você saiu da igreja, um bom culto, está ali, passou o efeito daquele culto, você não tem vida espiritual. Quando vai para o mundão lá fora, o mundo te oferece uma coisa legal. Eva, quando chegou perto da árvore, a árvore não era uma árvore toda acabada, sem folhas, seca, com um fruto. Não era uma serpente peçonhenta que estava ali. Era um negócio bonito, atrativo, né? E hoje o inimigo ainda faz isso, não faz, galera? Faz. Faz, né? Ele, como o pastor já falou várias vezes aqui, a lição também trouxe isso. A estratégia não muda. Ele não vai aparecer aqui com aquela figura que a gente sempre viu na escola e tal, né? Um garfo, tridente na mão. Um garfo, Vermelhão, rabo pontudo. chifre aqui e Primeiro tal, que ele não né? é assim, né? Ele não é assim. A Bíblia diz que ele era um anjo perfeito e maravilhoso e tal. Mas ele vai trazer de tudo que ele puder, fazer tudo que ele puder para que nos atraia a atenção, que nos chame a atenção e que nos faça cair em tentação. Aqui no ponto, o pessoal da produção já me chamou 2 vezes já, então... Então, calma aí, antes da gente caminhar pro nosso final aqui, a gente está vivendo hoje a batalha do grande conflito, não é isso, pessoal? Estamos vivendo a batalha do grande conflito, o inimigo tem trabalhado incansavelmente para atrair a atenção dos seres humanos. E o que vocês diriam do século que a gente vive, que os historiadores, os antropólogos chamam de um século humanista, que é aquele que o ser humano vive somente em torno de si? Existe um perigo de eu basear toda a minha vida em torno somente do meu coração, dos meus desejos, dos meus sonhos, dos meus prazeres? Eu acho que esse como a gente como nós comentamos aqui, eu acho que essa é uma crença uma ramificação da doutrina da imortalidade da alma. É viver só para si, os seus desejos, a sua vontade, o homem como centro de tudo, você é a sua própria medida, você é a sua própria verdade, tudo isso tem que ver com a imortalidade da alma. Então, repito aqui, né? A gente acha que imortalidade da alma é só acreditar que a alma é imortal e que vai para o céu. Não, não é só isso. Tem que ver com aqui e agora também. Tem que ver quando eu coloco a palavra de Deus em xeque, quando eu coloco a minha vontade acima da vontade de Deus, quando eu vivo pelos meus prazeres, como você acabou de comentar, pastor Gabriel. Então, eu acho que é realmente muito perigoso e é apenas um reflexo da cultura que nós estamos vivendo hoje. Você me fez lembrar de uma frase do filme Gladiador, que ele fala assim, né? O que fazemos em vida ecoa na eternidade.
A gente não pode viver como se a vida fosse limitada ao que a gente vive aqui, né? Existe, sim, uma promessa de vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a promessa está garantida para quem crê. Então, se eu quero limitar a minha vida nesses 80, 70, 90 anos aqui, então eu estou simplesmente dizendo o seguinte: olha, Jesus, obrigado pela oportunidade, obrigado porque o Senhor morreu, mas eu não quero. Eu quero viver minha vida aqui da minha maneira e tal. Então, a eternidade vai estar vazia. O lugar dele não vai estar preenchido ali quando Jesus voltar, né? Então, a gente tem que acreditar nisso, acreditar na palavra de Deus, que é o nosso guia, que nós devemos confiar nela, para que ela molde nossas decisões, para que a gente viva nesse mundo aqui, mas quando Jesus voltar, nós temos a certeza da vida eterna. Então, meninos, para a gente já estar fechando aqui, apesar do erro no Éden, houve solução. Houve salvação. Amém por isso. Né? Cristo pagou o preço, nós sabemos, a lição vai explorar um pouquinho mais isso, e a gente já vai caminhando para o nosso final, você que está em casa, mas você já vai se acostumar agora com esse momento que nós vamos ter em todos os episódios. Esse momento nós chamamos de o recado final. É aquele momento que os nossos convidados dizem a você, dão aquele último recadinho da lição. E meninos, está acabando aqui, eu já agradeço de antemão, mas eu queria que vocês dessem agora para a nossa galera que está em casa o recado final com relação a essa lição. Eu agradeço, pastor Gabriel, pelo convite, privilégio debater esse tema aqui com os meus amigos e, de alguma maneira, deixar algumas ideias aqui para a nossa juventude. O meu recado final, ou o meu pega-lição, tem que ver com esse mundo espiritualista que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos, de fato, na batalha final, no momento final dessa batalha entre luz e trevas, entre Cristo e Satanás. E não se engane, Satanás ele vem com força para usar tudo que ele tem em mãos para nos enganar. A inspiração profética diz que ele vai até simular a volta de Jesus. Portanto, meu querido jovem, esteja alicerçado na palavra de Deus. Texto de Crônicas, capítulo 20. Crede no Senhor teu Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e você prosperará. Que Deus te abençoe grandemente. Pastor Danilo. O meu recado, pastor Gabriel, são 2. Tá bom? Pode ser? Claro, manda bala. Fala com a nossa juventude aqui. É o seguinte, pessoal. Estudem a lição. Pega a lição? Então pega a lição. Estude a lição. Ah, não comprou ainda? Então vai lá na loja Vida e Saúde Store, né? E compra a sua lição, estude, porque é uma grande bênção e vai ajudar muito você a crescer. E o recado final que eu deixo é o seguinte: Eva cometeu um grande erro em dialogar, conversar com o diabo. E com o diabo a gente não dialoga, a gente não conversa. Tá bom? Fica essa dica aí. Que Deus abençoe muito você. E, pastor Gabriel, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Foi um prazer. A gente, uma roda de amigos, a gente trocou ideias assim, como a gente troca sempre. Muito prazeroso. Em nossas outras reuniões bem informais. Então, Sim. Obrigado por esse momento. E que esse podcast aqui seja uma grande bênção para os nossos jovens. Muito obrigado você que ficou aqui até o final desse programa. É uma grande bênção estar com você. Então clica aí no like, dá um like, curte, compartilha, manda para os seus amigos e não esquece, a pior consequência do pecado foi a separação entre o homem e Deus. Então combate isso se conectando ao seu Deus através do estudo da lição, do estudo da palavra, estando na sua igreja. Como diz o título do nosso programa, Pega a lição. Você já sabe, nosso programa é todas as sextas-feiras, às 9 horas da noite, aqui no YouTube da Associação Paulista Central. Mas antes de você ir embora, pastor Jefferson Bispo, ora pra gente. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por ter nos deixado a Tua palavra, revelação da Tua vontade para a nossa vida, o nosso absoluto nesse mundo tão relativo. E queremos pedir, Pai, a Tua ajuda, como disse o salmista, né? Guardo no coração a Tua palavra para não pecar contra Ti. O inimigo de nossas almas, ardiloso, ele conseguiu enganar os anjos no céu, enganou Eva e Adão, e nós não queremos ser vítimas das tentações dele. Portanto, nos ajude a estarmos alicerçados na Tua palavra cada dia. Abençoe a nossa juventude, abençoe o pastor Gabriel, nosso líder, para toda essa geografia aqui, que o Senhor continue fazendo dele uma inspiração a todos nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, galera. Obrigado por você ter ficado aqui até o final. Você já sabe, semana que vem, na sexta-feira, às 9 horas da noite, aqui no canal da Associação Paulista Central. Tchau, tchau. Fica com Deus. Valeu!